Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Portugal Místico. Hoje, no nosso canal, nós tínhamos profecias, nós tínhamos os Illuminati, tínhamos até um apocalipse. Mas não fazia sentido sem dizermos, nós prometemos isto, sem dizermos em que mundo é que afinal isto acontece. É no nosso? É em outros? Será que há mundos paralelos? Fique connosco. No vídeo anterior falámos sobre profecias, falámos especialmente de algumas figuras na história que profetizavam cenários apocalípticos. Falámos do conhecidíssimo Nostradamus. Para os nossos tempos, mas também deixámos a questão de como é que eles conseguiam aceder a tais planos ou como é que eles conseguiam ver esses cenários. Portanto, será que se espreita ao futuro? Será que se espreita a outra realidade? Será que de alguma maneira as pessoas possuem uma espécie de uma antena e essa antena capta qualquer coisa que não é propriamente na sua própria realidade? Aliás, isto levava-me a ir mais longe àquela frase que eu costumo dizer e que normalmente deixa as pessoas meias paradas, que é: será que o tempo existe? Portanto, se o tempo não existir, e em vez de uma linha cronológica for uma espécie de uma espiral, faz toda a lógica que eu consiga ver como a espiral se desenrola. Como se fossem movimentos fractais em que as coisas se interligam, se tocam, tal qual o Big Bang. Que quando se dá um Big Bang, porquê é que se expande de um só ponto? Porque não vários, certo? Sim, mas não passa de uma teoria. Não passa de uma teoria, mas teorias são isso mesmo. Aliás, há uma teoria que é com Einstein, que é muito desenvolvida, que é a teoria dos muitos mundos, ou multiverso, certo? E esta teoria fala, inclusive, da maneira como os planos se interligam, que eles querem até utilizar esta teoria para poder atravessar de um ponto para o outro rapidamente, sem ter que fazer viagens à velocidade da luz. São tantas teorias, Jorge, mas temos coisas palpáveis. Sim, de facto, o mundo que nós conhecemos é o mundo dos 5 sentidos, porque são aqueles que nós conseguimos, porque são aqueles que nós conseguimos descodificar na nossa mente e aqueles que conseguimos percepcionar com mais notoriedade. Ok, mas nós temos outros sentidos, certo? Nós temos a intuição, a percepção, temos a percepção de algo extrasensorial que pode, de certa forma, afetar-nos. Nós, por exemplo, nós sentimos a energia do outro. Nós até fizemos um vídeo sobre o pensamento. Temos mais do que o vídeo sobre o tema, mas o pensamento em nós fala muito do mundo dos pensamentos. Sobre o pensamento, ou seja, que tudo vem da mente e tudo é projetado e manifestado através da mente. E lá está mais um episódio que nós fizemos. O hermetismo, que o mundo é mental. Nós emitimos ondas e vibrações e estamos em constante conexão com os outros. Sem dúvida. Nós sabemos se gostamos de uma pessoa ou se há algo na pessoa que... Há algo que nós sentimos, não tem muito a ver com aquilo que a gente viu, com aquilo que nós ouvimos ou que provamos ou cheiramos. Não é? Exato, mas isto fala de outros sentidos. E o que é que não invalida de pessoas não terem desenvolvido outros sentidos para além dos 5 que nós conhecemos? Exatamente, e mais do que isso, se estas teorias estão, aliás, tudo isto que nós estamos a falar são várias teorias, são várias teorias que foram não só apresentadas ao longo dos tempos por situações religiosas, certo? Porque há imensos relatos. Nós até falamos das profecias de São Malaquias, em que ele, de alguma maneira, ele teve um vislumbre de um processo de, vamos dizer, de eleições de papados, os pontífices todos seguidinhos. Nós não sabemos se ele viu o futuro ou se simplesmente espreitou para uma série de imagens de pontífices a passar. Sim, nós não sabemos. E tens um evento que recebeu muita atenção, principalmente das notícias, dos jornais da altura, que foi a aparição da Nossa Senhora de Fátima. Eu não posso comprovar porque eu não estive lá, mas centenas de pessoas, milhares de pessoas, 30.000 pessoas, exatamente, estiveram lá e assistiram a um fenómeno assim, que não compreendem. O fenómeno de Fátima compreende 70.000 pessoas num todo e 30.000
têm uma experiência. Se 30 mil têm uma experiência baseada naquilo que é prometido por três crianças, o que é que aconteceu? O que é que não aconteceu? Será que tem a ver com a Rainha dos Céus? Será que tem a ver com um mundo paralelo? O que é? Sim, mas de qualquer forma, houve uma manifestação de uma luz ou irradiou algo naquele lugar. Ou seja, temos universos paralelos. Tu vens do falar de Fátima, vens do falar de situações ou eventos que foram acontecendo ao longo dos tempos, que de uma maneira ou de outra foram apropriados pela religião, mas mais tarde também foram apropriados pela própria ciência, que não sabia explicar alguns deles, e hoje fazem parte de compêndios de coisas inexplicadas, não é? Tudo isto faz parte de estudos feitos com grandes cientistas, por exemplo. O Einstein, que já falamos, o Nikola Tesla, outro que tal. Aliás, talvez para um próximo vídeo fique a ideia de falarmos da experiência de Filadélfia, que mostra que afinal os mundos não são exatamente como nós achamos. Mas há provas ou vários relatos que foram aproveitados pelo lado místico, pelo lado esotérico e hoje em dia até pela ciência, como estávamos a falar. Há muita coisa que hoje em dia faz parte de livros, não é? Mas temos coisas palpáveis para falar. Na tua opinião, que são universos paralelos? Olha, eu vejo muito os universos paralelos como linhas temporais. Portanto, quase como a teoria das cordas, não é? Exatamente, linhas temporais que de alguma forma tiveram o seu início em algum ponto, seja por um acontecimento, seja por uma decisão que não foi feita ou que foi feita, seja, faz parte de um acontecimento que surgiu em algum ponto da linha do tempo, se é que ela existe, de facto. Uma linha temporal imaginária. Sim, isto para ser mais fácil de compreendermos este tipo de raciocínio. Mas de facto, nós até na nossa mente nós podemos projetar outros mundos. Claro que sim. Seja por sonhos, seja por processos de criatividade, seja no nosso imaginário. Nós até temos tecnologias hoje em dia que nós podemos utilizar para fabricar outros mundos, como a tecnologia VR, em que usa-se aqueles óculos, em que podemos aceder a uma dimensão de jogos, mas não deixa de ser Sim, é uma dimensão de jogos agora. Sim, e é fotorrealístico. Exatamente. Ou seja, é quase como se vivêssemos em tipo de simulações. Ou seja, os mundos paralelos há várias explicações, não é necessariamente um universo quântico, não é necessariamente uma manifestação de mundos religiosos. Não estamos a falar das 7 esferas ou das 9 esferas dos nórdicos. Há muita coisa que ao longo dos tempos foi sempre falada, mas foi interpretada como aquilo que se conhecia. Sim. E os universos paralelos, ou mundos paralelos, ou vários mundos, não são necessariamente outros planetas. São outras realidades, com outras leis da física, com outras leis do tempo, e que se, vamos dizer, cruzam com a nossa, Exato. De alguma maneira. E tu antigamente, tu tinhas pessoas que por alguma razão, ou uma questão mental, ou algum problema, ou que viam, por exemplo, espíritos, ou viam fantasmas, ou viam tipos de fenómenos extrasensoriais, mas nós, os nossos telemóveis, nós andamos atrás de Pokémons. Exatamente. Ok, parece... É uma criação... Parece ironia, mas se uma pessoa do passado visse alguém do presente a fazer isso, iria dizer que aquela pessoa estava louca e que andava atrás de fantasmas ou de algum tipo de fenómeno ali. Ou seja, nós criamos os nossos mundos paralelos hoje através da informática, não quer dizer que estes mundos paralelos que nós hoje criamos através da informática não venham a ser mundos paralelos reais, onde as pessoas vivem de facto no futuro. O que não invalida que no passado uma antiga civilização projetou uma simulação e em que nós estamos a viver. Em que nós poderíamos estar a viver. Portanto, podemos nós... É uma hipótese. Podemos nós ser uma espécie de fruto de um Big Brother. Uma simulação civilizacional. Ok. Portanto, isto dos mundos paralelos tem de facto muito que se lhe diga e parece que tudo o que nós estamos a focar é apenas para confundir porque estamos a falar de ficção científica. Na verdade, até podia ser, mas vai ficar connosco para perceber que ficção científica é que não é de certeza. Ok, só o facto de nós estarmos aqui a falar de mundos paralelos
Isto quer dizer que nós conseguimos conceber esta ideia. Só assim é possível estarmos a falar disso. E se o homem concebe, o homem cria. Exatamente. Só por esta conversa que estamos a ter, nós podemos provar a existência de mundos paralelos. Mas fica sempre no ar a ideia de que isto é ficção científica, fica sempre no ar a ideia de que isto faz parte de um filme do Steven Spielberg em que o futuro nos visita, ou nós vamos visitar o futuro, e está na nossa cabeça sempre, é o futuro. Mas porquê que é o futuro? Não será um mundo paralelo, não será um local onde não é as coisas como cá, mas é muito semelhante. Sim, e vai ser sempre uma incógnita, tal como a vida depois da morte. Será que existe? Será que não existe? Há pessoas que já passaram por experiências entre a vida e a morte. E a vida depois da morte pode ela própria ser um mundo paralelo. Exatamente. Mas temos provas então? Ou gostinho para trazer aqui? Nós temos aqui algumas provas. Por onde é que vamos começar? Fruto das nossas investigações. E tínhamos mesmo muita coisa para pôr, certo? Mas vamos só buscar as mais interessantes. E também, além das mais interessantes, vamos buscar aquelas mais curiosas. Vamos começar por aquela curiosa que aparece num filme que toda a gente em princípio já viu, pelo menos toda a gente antiga já viu. E que filme é esse? É um filme do Charlie Chaplin. Sim, estamos a falar aqui do filme de Charlie Chaplin, em que aparece uma senhora de descrição discreta. Portanto, ela vai ali a passar toda contente. Exatamente, e ela segura um telemóvel, e estamos a falar de um filme que é bastante antigo assim. Este filme ainda nem tinha som. Se é um filme da altura, do tempo dos filmes mudos, como é possível? Se calhar, vamos ver de novo, porque ela não deve ser ao telemóvel. Das duas uma, ou já existiam telemóveis, só que não estavam na praça pública, a tecnologia já tinha saído. E esta senhora foi apanhada sem querer no meio das filmagens. Ou então, temos aqui uma senhora que teve um acidente num espaço-tempo e apareceu ali apareceu ali a fazer filmagens. Ou então, é só uma mulher louca que pegou num tijolo do chão e pensa que está a falar com o netinho. Também pode ser. A verdade é está ali mais uma ideia. Mas mais do que isso, há imensas fotografias de coisas completamente inexplicáveis. Sim, vamos pegar apenas numa. Temos uma fotografia da reabertura da ponte da Golden Bridge na América. Sim. Em que aparece que é vamos um homem, aqui. Em que aparece um homem que está vestido com roupas que não se adequavam ao tempo em que ele estava. Não só não se adequam ao tempo, como aqueles óculos não me parecem naturais daquela época, e se nós estivermos atentos, não está de acordo com todo o quadro. E isto é mais uma, aliás, há quem chame esta fotografia, se depois quiser pesquisar mais sobre isto, o viajante no tempo na ponte dos Estados Unidos, não é? Sim, e estamos a falar de 1941. Ok, 1941, em que aquele não é propriamente o estilo correto de... Foto genuína. Sim, não é cá Photoshop como as capas da revista que está habituado a ver nas bancas, como se costuma dizer. Bem, mas isto são coisas... se calhar somos só nós a inventar. Mas há outros registros. Existe também um professor suíço, austríaco suíço, o Paul Amadeus Dinac. Exato, que entrou em coma durante um ano. Espera, vamos contar a história toda. Este Paul Amadeus Dinac, ele teve uma doença e um tempo antes de ele começou a sentir-se cada vez pior, ele teve uma doença que se chama encefalite letárgica. Isso por volta de 1920. Exatamente. Aliás, em 1918 ele já estava a sentir as coisas e, curiosamente, nessa altura, ele inicia um processo de escrever um livro, de escrever um diário sobre o porquê de se sentir assim, porque ele não era propriamente ele era um professor na Universidade de Zurique, mas ele não era propriamente uma pessoa muito comunicativa, e ele então decide começar a escrever. Curiosamente, ele começa a escrever e é nessa altura que lhe é diagnosticada esta encefalite letárgica, assim que é uma doença do sono, no fundo, é uma doença cerebral que afeta o sono e que acaba por levar este homem a uma cama do hospital em coma profundo, ao ponto de que a família já não esperava que ele voltasse. Ele fica 1 ano e 8 dias em coma. E quando este senhor desperta, ele escreve um diário. E o que é que tinha esse diário? Esse diário tinha os registros de memórias de uma pessoa que esteve no ano 3906 em que ele toma posse da consciência de um corpo nesse tempo. Eu quero desenvolver isso mais, porque além disto ainda há aqui uns detalhes também mais interessantes. Isto que o Jorge acabou de contar é super importante, mas é estranho, não é? Mas podia ser só uma história nossa.
Mas esta história está tão bem contada que há provas. Então eu passo-lhe a explicar. Primeiro, quando ele volta do coma, ele vem diferente. Ele vem cheio de secretismo, vem estranho, não quer conviver com a família e acaba até por pedir uma transferência para uma universidade na Grécia, onde conhece um senhor chamado George Papahatsis, que era seu estudante, que vem a ser até um aluno seu, e este aluno acaba por o levar para um sítio muito interessante, chamado maçonaria. Este aluno vem a conhecer a história estranha desse diário que ele começa a escrever quando volta, onde alegadamente ele conta de ele próprio ter viajado no tempo para outra consciência. Ele conta que viajou para a consciência de um Andrew Norseman, que vivia em 3906, como tu dizes, e aquilo fica ali no segredo, só entre ele e o George Papahatsis. Curiosamente, as pessoas que eram uma família, ou eram os amigos do Andrew, do tal Norseman, Andrew Norseman, que ele alegadamente encarna, que acharam estranho o facto de não ser a mesma pessoa que estava ali. E chegaram ao ponto de dizer que ele que tinha provavelmente não estaria bem, e ele acaba por explicar aquilo que era, e curiosamente isto está tudo escrito no diário. Este livro existe mesmo, mas o que é que acontece a este senhor quando volta? Ele fala com o George, ele entra na maçonaria, mas não dura muito tempo. Ele acaba por falecer com tuberculose e deixa todo o seu legado a este George Papahatsis. Este George acaba por levar o livro para a maçonaria, e a maçonaria vai esconder este livro. Este livro fica secreto durante muito tempo e vem mais tarde a tentar ser publicado por alguém da maçonaria. No fundo, o que é que ele conta neste livro, Jorge? Ele encarna uma consciência de um ser que vive em 3906. Ele descreve a fase ou o período que passou por lá, descreve as experiências que passou com a suposta família, as sensações e tudo o que... E as grandes diferenças. E curiosamente... tudo que aprendeu daquele tempo. E curiosamente ele começa a fazer perguntas. E ele traz praticamente um manancial de informações, de quase profecias. Portanto, isto até dava para o vídeo anterior. Não viu? Tem que ver. Então, www.portugalmístico.com/canal, onde vai poder ver esse vídeo sobre as profecias e 50 e tal outros. Não vai perder. Mas aqui, neste caso, o Paul Dinac escreveu este livro e ele traz profecias que ele viu e ouviu do futuro. Exatamente. Nomeadamente, ele fala que há o ser humano, em 3906, o ser humano passa a ser arquitetado geneticamente, de forma a ser mais forte, mais resistente, mais inteligente e até já possuir capacidades típicas que se consideram hoje em dia como telepatia ou manifestação ou atirar a consciência para outros lados. Portanto, isto não foi muito estranho para a família do Andrew Norseman, e por isso eles tentaram dar-lhe o máximo de informações. Contaram-lhe coisas, Jorge, fabulosas. Contaram-lhe que a Segunda Guerra Mundial ia existir, porque isto foi em 1918, 1921, mas depois contaram-lhe sobre problemas de sobrepopulação na Terra, problemas de alterações climáticas, caos mental e caos social, ao ponto de haver quedas constantes de governos. Nós já falámos disso. Ao ponto de haver quedas constantes de governo, e ele próprio conta naquele livro que ele perdeu-se na história de tantos governos que vinham acima e caíam. Portanto, ele próprio se perde no meio disto tudo. Depois, onde ele se encontra mais, provavelmente porque o Paul Dinac achava piada a isso e quis saber muito mais, é coisas interessantíssimas. Por exemplo, Jorge, 2204, vamos colonizar Marte. Segundo este livro, em 2204 nós colonizamos Marte, e durante aquele tempo logo a seguir vamos conseguir pôr lá 20 milhões de pessoas. Muito bom, muito bom. Isto o Elon Musk vai vender, que é uma coisa doida. Muito bom. Claro que a coisa não vai correr muito bem, Jorge, sabes? Porque em 2265 um asteroide destrói tudo o que havia em Marte. E então a Terra, os terráqueos, acabam por desistir de colonizar. Já sabemos que não vale a pena o investimento. Já sabemos que não vale a pena, portanto já fomos avisados pelo Mesmo que haja aqui uma profecia ou uma espécie de cronologia de eventos vindos do futuro que profetizam aquilo que está a passar agora,
Pode não ser o nosso futuro. Pode não ser o nosso futuro, exatamente. E já Einstein dizia, a partir do momento que espreitas o futuro, acabaste de o alterar. Exatamente. Ou seja, nós sabendo isto, nós podemos guiar-nos em direção a isto ou para longe disto. E os mundos dividem-se em mundos paralelos. Exatamente, nunca vamos Pode saber. haver qual é a teoria do multiverso? A teoria do multiverso diz que, no fundo, existem muitos planetas como nós, onde tudo ocorre como aqui, com pequenas diferenças, com pequenas alterações. Por exemplo, imagine que os nazis ganhavam a Segunda Guerra Mundial. Haverá um multiverso em que é assim. Imagine que o Hitler nunca tinha nascido. Haverá provavelmente um assim. E por aí fora, a ideia da mente prende-nos às possibilidades. Mas isto é a história do Paul Dirac, que alegadamente foi visitar outro local. E se eu lhe disser que houve quem visitasse o nosso local? Fique connosco. Temos outro exemplo também para falar neste vídeo. Este também é muito interessante. Aliás, este para mim é fabuloso. Eu adoro esta história. Aconteceu em 1954. Fala principalmente de um avião europeu que aterra no Aeroporto Internacional de Tóquio. Uma coisa que acontece, o aeroporto Zenema em Tóquio, que já existia nessa altura, portanto estava em franco funcionamento, recebia constantemente visitas já aí e, coisa normal, um avião vindo da Europa à Terra. Exatamente. Nesse avião... No meio da confusão vinha quem? Nesse avião vinha um tripulante de aparência caucasiana e de barba longa. Okay. É assim que o descrevem nos relatórios. Aliás, o retrato robô pode ir vendo aqui enquanto nós vamos falando. Que se dirige então ao operacional ou à autoridade que faz a revisão dos documentos oficiais. Vindo ele da Europa em 1954, teria que passar todos aqueles processos bem mais complicados que são hoje. Portanto, ele vinha da Europa, não era japonês, portanto teve que apresentar todos os seus documentos, como era normal. Exatamente. Então, na altura, no momento em que entrega os documentos de identificação, as autoridades notam que o homem vem de um país chamado Taured. Ora bem. Ou seja, isto aqui, eles ficaram estupefactos. A autoridade diz, eu não conheço Taured. Tu conheces Taured? Também não conheces Taured. Chama todas as pessoas que ali estavam, quer dizer, ninguém no aeroporto conhece Taured. Aí em casa, já ouviu falar de Taured? Pois, nós também não, mas este viajante, que vinha de Taured alegadamente, ele acaba por ser conduzido a uma sala de interrogatórios. Sala essa onde ele vai tentar, no mapa, explicar a toda a gente onde é Taured. Então, veja como, se quiser, pode ir a Taured. Taured, segundo este senhor, fica aqui, como vê, Portugal, Espanha, França. Taured. Taured é Andorra para nós. Ou, ele diz que era maior do que aquilo que está ali. Mas aquilo que nós hoje chamamos Andorra, que é um estado hoje, vamos dizer, um bom sítio para pôr dinheiro, não é? É uma bela de uma offshore. Sim, mas ele disse que vinha do Reino Unido de Taured. Exatamente. Reino Unido de Taured, esse que ele alegava e dizia e afirmava que tinha mais de 1000 anos de história. Que já era independente há mais de 1000 anos. Bem mais do que aqueles dois países que estão ao lado. Coisa estranha. Mais do que isso. Este habitante de Taured começa a ficar confuso com tudo isto e até fala o que é que veio fazer ao Japão. Então ele disse que vai ao Japão para negociar. De facto, ele era um negociante de armas. E ele vai para negociar com uma empresa para fabricar coisas. E a empresa existe. E eles contactam a empresa. Tudo isto está registado em coisas do próprio aeroporto. E eles contactam a empresa diz que nunca ouviu falar de Taured, muito menos de alguém que ia lá para negociar armas. Grande confusão. A confusão instala-se e ninguém se entende quanto o que fazer a este habitante. Eles apreendem esse e todos os outros documentos deste habitante de Taured. O habitante de Taured fica sem documentos, fica tudo cativo junto da polícia e ele é reconduzido, não poderia ir preso porque também não havia aqui caso para isso, ele é reconduzido a um hotel muito próximo do aeroporto onde fica guardado por dois agentes. Ele está no 9º andar com uma pequena janela de casa de banho onde o corpo não passa e ele fica guardado e pronto.
Fica as autoridades à espera de descobrir onde é Taured. Jorge, descobriram? No dia seguinte, quando foram abrir a porta, porque precisavam dele para mais investigações, eles repararam que ele já não estava lá na sala, ou seja, ele tinha escapado e tinha levado tudo. Pela janelinha não foi, pela porta também não foi, porque estavam lá os guardas, então escapou por onde? Portanto, ele desapareceu, as coisas dele desapareceram, que não estavam com ele, e todos os documentos que estavam no aeroporto simplesmente desapareceram nesse exato momento, porque se desconfiou, estávamos ali há uns aninhos após a Guerra Mundial, as coisas ainda estavam muito tensas. Obviamente houve uma busca incrível feita, em especial no aeroporto, não fosse haver um cúmplice que fizesse desaparecer aqueles documentos estranhos. Curiosamente, obviamente, nada foi descoberto no aeroporto. Todos os documentos e coisas que foram apreendidas a este habitante de Taured desapareceram. Isso invalida que hoje haja provas físicas do habitante de Taured, mas há provas físicas de que este habitante de facto desceu em Tóquio, chegou lá, ficou chateadíssimo com aquela gente toda porque não conheciam o país dele. Ficou mesmo a achar, mas esta gente está parva, e ele a achar que nós estávamos parvos e nós a achar que ele é que era o parvo. Afinal, vem de outro mundo, vem do multiverso. Onde é que fica Taured? Sim, Taured existia em algum sítio, mas não era neste universo. Exatamente. Investigo mais sobre este tema. É certo que vai encontrar um manancial de coisas se for na internet. Aprenda a fazer triagem. Nós, no Portugal Místico, fazemos exatamente isso. Tentamos desmistificar, mas tentamos também, por exemplo, hoje com este episódio, aguçar-lhe a ideia dos mundos paralelos. Sim, aqui é para aguçar, acordar a ideia de que pode investigar um bocadinho mais por si. Às vezes são pequenas coisas que são só curiosas, mas se elas existem como curiosas que são, porque é que não havemos de pensar nelas? Porque é que elas não têm ou não devem ser mais investigadas? Dá-lhes mais peso, mais valor. Sim, não só satisfaz a curiosidade, descobre algo mais rico e diferente, como é o caso destas histórias que nós falámos aqui, que são fenomenais e misteriosas ao mesmo tempo. Exatamente. Cujo tema principal era sobre os mundos paralelos, que há muito a discutir sobre isto. Isto levanta muitos aspectos metafísicos. Assim, não somos só nós que achamos piada a isto. O FBI, Jorge, gosta disto. Sério. Se for ao site do FBI, aqui em baixo, é só ir ao site. Vai encontrar um manancial de coisas. Aliás, milhares de milhões de documentos. Aqueles típicos documentos que nós vemos nos filmes Top Secret, que ao fim de 50 anos têm que fazer parte do espólio público, de domínio e acesso público. E eles, como combinado, atiram com esses milhões de documentos para o website. Este é o website, têm acesso a ele, e eis aqui uma coisa interessante que podem encontrar. Aqui a páginas tantas, eu se calhar ainda lhe vou dar o link depois para poder visitar, mas a páginas tantas vai encontrar que eles estão em contacto. Com quem, Jorge? Eles estão a falar com... Supostamente eles estão em contacto com seres extradimensionais. Portanto, não são extraterrestres. É mais confuso. Que não vivem na nossa dimensão. Não vivem no mundo, não vivem num dito planeta, não pelo nome como nós chamamos a nossa planeta. Aliás, segundo diz ali, vêm de um sítio chamado Locas. Mas que supostamente é uma dimensão que coexiste com o nosso mundo, mas nós não temos a percepção porque eles estão eles vibram numa frequência diferente. Que curiosamente também diz ali que é muito à semelhança daquilo que dizem os textos védicos, que nós falamos em vários dos nossos vídeos anteriores. Então, se o FBI está em contacto com seres multidimensionais, fala em documentos do FBI no site do FBI, se calhar somos só nós que somos conspiracionistas. Universos paralelos não existem. Isto foi uma forma de entretenimento que nós arranjamos. Mundos paralelos também não. O Homem Taured é uma história. O Paul Dinar, outra história. E o FBI deve fazer parte da Disney. Fica aqui a nossa provocação. Por esta noite de universos paralelos, eu posso lhe prometer que eu breve estou a ressonar num outro universo. E tu, Jorge, o que é que tu vais fazer também? Vais para outro universo? Eu não sei, ainda estou confuso. Então vamos até ao YouTube, vamos subscrever no YouTube e vamos também ao nosso grupo do Facebook. Sim, não se esqueça também de se juntar à comunidade do canal Portugal Místico,
de subscrever no YouTube, de nos seguir no Facebook e de partilhar com os seus amigos. Já sabe, se gostou e achar digno, partilhe. Obviamente, convém que venha à fala connosco e nos diga mais temas para nós continuarmos. Da nossa parte, fica um grande abraço aqui de Taured para si. Tenha uma excelente noite e vemo-nos na próxima quinta. Antes de ir, quer saber como é que pode ajudar o canal Portugal Místico a fazer mais vídeos como este que acabou de ver? Pois então, é muito fácil. Basta que do seu lado seja presente, seja um seguidor e que vá partilhando as nossas publicações e vídeos. Por outro lado, pode ser ainda mais ativo através do nosso sistema de patronato. Ao ser um patrono Portugal Místico, vai não só receber o georritmo antes de toda a gente, mas também poder ajudar-nos a ajudar através do sistema da Elpo, em que neste momento já estamos mensalmente a ajudar várias crianças a terem a sua educação e a sua nutrição. Fique connosco, ajude-nos a ajudar e já sabe, tenha uma boa noite.